boa noite, sejam bem-vindos à aula 10 do nosso curso de desenvolvimento mediúnico e da alta percepção sensorial. Este curso é dado presencialmente no Centro Espírita Allan Kardec, em São João da Boa Vista, um centro espírita especializado em terapia com apometria. Esta é a aula 10. Se você está chegando agora, não assistiu as anteriores, é necessário que assista na sequência, porque os temas apresentados têm um sentido, têm uma lógica, e nós, após a parte teórica que apresentamos, colocamos uma série de exercícios que também precisam ser feitos na sequência em que são apresentados aqui no curso. Se você chegou agora, me mande um e-mail, aqui está o meu e-mail, dizendo que é meu aluno do curso de mediunidade, para que eu possa te mandar por e-mail as apostilas das aulas anteriores e em seguida você receberá as apostilas junto com as novas aulas. Pois bem, nós estamos no módulo 10, onde nós entendemos, estudamos, procuramos interiorizar os princípios do Espiritismo, porque são eles que dão sentido ao modo como nós tratamos a mediunidade no nosso curso e também ao modo como nós trabalhamos com a apometria. Nós já vimos o princípio Deus, o primeiro, né? Já vimos a imortalidade da alma, já vimos que os espíritos se comunicam. Agora, na aula de hoje, nós vamos ver os dois últimos. Nós vamos ver a pluralidade das existências, a reencarnação, e vamos ver a pluralidade dos mundos habitados. Pois bem, vamos começar pela pluralidade das existências, a reencarnação. Assim como a mediunidade não é propriedade do Espiritismo, ela já era conhecida, existia antes de Allan Kardec, a reencarnação também, não é? A reencarnação é um conceito conhecido em algumas religiões antigas orientais. Porém, Allan Kardec fez um divisor de águas na compreensão da reencarnação. Ele introduziu o Evangelho nesse modo de entender a existência do ser humano, qual é a finalidade da vida, por que reencarnamos muitas vezes, né? E então a reencarnação, segundo o Espiritismo, tem como objetivo a evolução do espírito. Essa evolução, ela é moral. Pois bem, então, dito isso, nós vamos entender esta evolução e por que reencarnamos para completar essa jornada. Segundo o Espiritismo, os espíritos são de 3 ordens. A primeira é dos espíritos puros, né? Primeira ordem, os espíritos de primeira ordem são os espíritos puros, do qual Jesus é o nosso maior representante. O Espiritismo diz que o espírito evolui do átomo ao arcanjo. Então, nós temos aqui Jesus representando o arcanjo, porque Jesus é uma personalidade projetada pelo arcanjo Miguel para encarnar na Terra num momento específico, preparando aquela humanidade que estava em evolução para que ela fizesse a mudança de estágio, aquela humanidade fizesse uma mudança de estágio, de mundo de expiação e provas que era, para mundo de regeneração. Porque assim como os espíritos evoluem, os mundos também evoluem. Os espíritos de segunda ordem, que são os bons espíritos, e os espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Vamos entender melhor isso na classificação dos espíritos segundo a escala espírita. Vejam,
A terceira ordem, que é composta pelos espíritos imperfeitos, ela tem na 10ª classe os espíritos impuros. Aqui entram os cruéis, os rebeldes contra Deus com consciência do que fazem, não é? Os magos negros, cientistas negros, e outros espíritos que são considerados então como impuros. São imperfeitos porque são impuros. A 9ª classe são os espíritos levianos. Aqui entram então os zombeteiros, os que tratam os assuntos sérios com leviandade, não é? Com zombaria, com leviandade, com gozação, tripudiando sobre aqueles que desejam evoluir moralmente. Na 8ª classe, nós temos os espíritos pseudo-sábios. São aqueles que já possuem algum conhecimento, porém usam esse conhecimento para confundir, para mostrar uma sabedoria que não possuem, porque possuem o conhecimento, mas não o aplicam, não sabem aplicá-lo, não é? Tem a informação, mas não tem, na verdade, o conhecimento. Então, são espíritos que, quando se comunicam, produzem textos longos, cheios de palavras bonitas, mas vazios de qualquer ensinamento, vazios de qualquer contribuição para a evolução humana. Inclusive, no meio do texto, após todas as palavras bonitas, revelando um conhecimento que vai fazer com que a sua vaidade seja exaltada, introduzem ali no meio o medo, né? Passam na mensagem medo. E medo é algo que espírito adiantado, espírito evoluído, jamais passa. Por quê? Porque o medo é a emoção que mais abaixa a frequência vibratória, impedindo que a pessoa se aproxime da luz, né? O medo nos derruba, nos aproxima das categorias espirituais mais baixas. Então, temos, após os pseudo-sábios, temos os neutros. Vejam que os neutros são considerados piores do que os perturbadores. E eu vou explicar por quê. O pseudo-sábio, então, é uma escala pior que os neutros, porém os neutros são piores que os perturbadores. Os perturbadores é a categoria onde ficam os obsessores. O que é um obsessor? Um obsessor é um espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, que foi ferido, né, e não conseguiu perdoar. Então ele tem desejos de vingança e por isso ele se torna um obsessor. Ele não é contra a evolução, contra a lei divina. Ele só está revoltado por ter sido ferido, considera-se injustiçado e a vingança que ele deseja, ele considera como sendo ele desejando justiça que não lhe foi feita. Então, ele perturba aquele que o feriu e não a todos indistintamente. Já os pseudo-sábios, eles passam mensagem para todos, né? Querem ser considerados guias, mentores, não é? Mas não tem essa condição, porque as suas mensagens são com falsa sabedoria. Esse é o significado da palavra pseudo, né? Então é uma falsa sabedoria, não é real. Os neutros são os mornos, são os que, possuindo já entendimento e conhecimento, preferem se omitir, não se envolver nas questões, não é? Ficar de fora e não prestar serviço a ninguém.
Então, eles são neutros. Eles imaginam que não são perseguidores de ninguém, então eles não têm do que serem repreendidos. São os omissos. Então, a ordem dos espíritos imperfeitos, ela vai até a 6ª classe, né? O obsessor, que entra na categoria aqui como perturbadores, é o último grau da 3ª ordem dos espíritos imperfeitos. Quando nós fazemos, então, um trabalho de desobsessão, e nós auxiliamos os espíritos obsessores, nós contribuímos para que eles deixem essa ordem e ingressem no 1º degrau da ordem dos bons espíritos. Na ordem dos bons espíritos, o 1º degrau é dos espíritos benevolentes, né? Então, eles já são benevolentes. Eles já perdoam as ofensas que são feitas contra eles, né? Não desejam vingança, nem justiça, nem nada. Eles perdoam e seguem adiante na jornada evolutiva. Acima deles, vêm os espíritos sábios, porém prudentes. São aqueles que já revelam informações, porém com cuidado, porque nem tudo se pode dizer àquele que está na jornada evolutiva, não estando ele preparado para compreender o que está sendo passado a eles. Então, os prudentes, eles ainda não se elevaram à categoria dos espíritos de sabedoria. Esses já têm a compreensão do que pode e a intensidade e até onde pode ser dito ou feito em favor dos que estão nas categorias mais abaixo. Acima deles temos os espíritos superiores, que é a última classe da ordem dos bons espíritos. Já na ordem dos espíritos puros, nós só temos uma classe. Por quê? Porque o espírito puro é um arcanjo. Nós vemos no livro dos espíritos que a informação de que o espírito evolui do átomo ao arcanjo. Então, enquanto o átomo ele passa por todos os reinos da natureza, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino elemental, entra no reino humano, e quando ele completa a evolução nesses reinos, ele entra no reino angélico, né? No reino angélico, ele evolui até a categoria de espírito puro, que é o arcanjo. Então, o espírito evolui do átomo ao arcanjo. O arcanjo do nosso sistema é o Miguel, né? Que projetou uma personalidade para encarnar entre nós, para trazer-nos a regra, a orientação, o norte de como finalizar aquela etapa que estávamos vivendo, para entrarmos num mundo em regeneração, para que a Terra mudasse o seu status de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, não é? Então, Miguel encarnou entre nós como Jesus e nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É o amor incondicional. Pois bem, os espíritos de 3ª ordem, então, os chamados imperfeitos, neles predomina a matéria. Eles têm uma propensão ao mal. São orgulhosos, egoístas, as más paixões ainda se manifestam neles. E olha, se nós voltarmos aqui, nós vamos ver aqui, entre neutros e pseudo-sábios, eu vou dar um exemplo que uma colega, uma aluna aqui nos contou hoje, né? Que ela foi na nutricionista e passando por todas
toda a anamnese, né, para emagrecer, e a nutricionista a orientou a procurar um médico e pedir e dizer ao médico que estava com dores no abdômen para que ele pedisse um exame de abdômen para que ela pudesse fazer um check-up, né? Um ultrassom de abdômen. E aí ela disse que respondeu para a nutricionista: mas eu não sinto dor, eu não vou mentir que tenho dor no abdômen para conseguir um ultrassom de abdômen, porque eu não sinto nada. Qual é a finalidade desse ultrassom? E aí a nutricionista disse a ela: para fazer um check-up pelo SUS, se você não disser que está com dor, não vão fazer. Então vejam, a nutricionista, ela entra nessa categoria de pseudo-sábio, né? Nossa amiga já deu um salto aqui para espírito benevolente e nós podemos encontrar isso aqui, olha. Predominância da matéria, a preocupação com o corpo físico sem a necessidade, já que não existe a dor, não é? A nutricionista, não sendo médica, não pode pedir, né, um exame de ultrassom, e se ela pedir, não tem condição de analisar, porque não é médica, não é? E deu um aconselhamento para a cliente dela errado, induzindo-a a cometer um erro, que é mentir para conseguir um exame sem necessidade. Ao recusar a ideia, né, a nossa aluna, parabéns, né, ela já revelou que ela está mais preocupada com o aspecto moral de não mentir do que com o aspecto predominância da matéria, de ganhar um exame e ver se está tudo bem com o seu abdômen. Existiu alguma maldade nisso? Maldade, má intenção, sim, exatamente? Não. Mas nós vimos nesse diálogo um profissional induzindo seu cliente a mentir, como se a mentira não fosse um defeito moral, como se a mentira fosse algo sem importância, sem gerar nenhum problema, né? Não ia causar nenhum problema, ela ia conseguir um exame, né? Então, com esse exemplo que nós estamos dando, nós mostramos a vocês que a nossa primeira aula focou na questão da reforma interior. Então, se nós ainda somos pessoas que aceitamos essa sugestão de mentir para conseguir fazer um exame desnecessário, porque você não está com nenhum sintoma de problema no abdômen, né? Mas você vai levar vantagem, você vai conseguir um exame. Se nós compramos um curso que é pago e passamos a senha para alguém ver o curso de graça, se nós aceitamos que alguém nos passe uma senha para vermos um curso de graça, né? Nós caímos na mesma situação desse exemplo da nutricionista, não é? Nós estamos mentindo, burlando, não é? Nos aproveitando para obter o conhecimento que alguém transmite em um curso gratuitamente, sem pagar por ele, achando que não estamos prejudicando a pessoa. Não sabemos o tempo que ela gastou estudando e montando aquele curso, não é? E nós simplesmente vamos aceitar uma senha para ver aquele curso ou vamos passar a nossa senha. É muito pior quando o curso é na área da espiritualidade, né? O nosso curso aqui é gratuito, então não, né, é aberto a todos e é gratuito, mas existem cursos, né, que são vendidos. Pois bem, então a característica de orgulho, egoísmo e más paixões, né, ela pertence aos espíritos imperfeitos da terceira ordem em alguma daquelas classificações.
Porém, tem um problema aqui. Pode ser que nós, mesmo na atual encarnação, não estando dispostos a cometer erro, pode ser que nós tenhamos no nosso psiquismo alguma vida passada que ainda tem problemáticas não resolvidas, que envolvem orgulho, egoísmo, más paixões, né? E de repente até crueldade, né? E nossas vidas passadas, elas nos influenciam. Essa é a razão pela qual nós temos que fazer a reforma interior. Nós temos que perceber os nossos defeitos e esforçar-nos por corrigi-los. Vejam bem, o esforço insistente é considerado. Mesmo que você tenha recaídas naqueles defeitos que você já reconheceu, você tem que persistir no esforço, né? E isso já é considerado, porque o peso do psiquismo, muitas encarnações passadas cometendo esses equívocos de orgulho, de egoísmo, né, de vaidade, de ódio, de crueldade, pesa muito na nossa vida atual. As chamadas tentações, não é? Você ir na nutricionista e ela convencer você que é uma boa você aproveitar e pedir um check-up, né? Muitos caem nessas tentações. Isso é chamado na Igreja Católica de tentação. Quando alguém vem sugerir-nos que façamos alguma coisa que não é moralmente correta, que não passava pela nossa cabeça, e a gente cede. Pois bem, os espíritos da terceira ordem, eles têm intuição de Deus, mas não o compreendem. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 101 a 106. Agora eu vou complementar essa informação aqui com estudos da física quântica já, né? Lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: nós podemos compreender Deus? E o Espírito Verdade respondeu: não, falta-vos uma condição. Então, não foi explicado a Kardec qual era essa condição que nos faltava. Naquele estágio em que a humanidade estava, em 1857, a resposta possível de ser dada a Kardec foi essa. Pois bem, hoje, modernamente, nós temos mais meios de entendermos isso, né? Essa condição que nos faltava, ela vem sendo clareada pela física quântica. Lembram que eu disse que espiritismo é filosofia, ciência e religião e que ele tem que caminhar junto com a ciência. Pois bem, então a física quântica, ela nos conta que no momento da formação do universo havia um ponto que não era energia na forma como a conhecemos, né? Não era composto por átomos, nem elétrons, nem prótons, né? Não era os átomos como nós o conhecemos, e que ele entrou em um ponto em que houve uma explosão inicial, uma expansão, na verdade, né? É o chamado Big Bang, né? Como começou o universo. Pois bem, aí a física quântica diz que o elétron, ele é energia, né? Ele percorre o espaço em ondas, né? Ele é radiante. Mas quando ele é observado, ou seja, quando tem uma consciência o observando, ele se comporta como partícula. Então o elétron ou se comporta como partícula ou se comporta como onda, dependendo dele estar sendo ou não observado. Eu recomendo que vocês assistam aqui no canal, no meu canal, um videozinho sobre a física quântica, onde isso que eu estou falando é melhor explicado do que por mim, que não sou física, né? Sou apenas pedagoga.
Pois bem, posteriormente a essa descoberta que é a base da física quântica, o comportamento do elétron como onda ou como partícula é a base da física quântica. Assim como os 5 princípios do espiritismo é a base de tudo que é feito na religião espírita. Pois bem, posteriormente, um outro físico quântico, o De Broglie, ele, com equações matemáticas, ele comprovou que a matéria tem função de onda. Por quê? Porque quando o elétron é observado e aí ele se comporta como partícula, e partícula é matéria, fica um quantum, uma quantidade da energia psíquica do observador, fica naquela matéria. Então, ela passa a ter função de onda, né? A matéria, então, são as ondas de Broglie, né? Pois bem, trazendo isso agora para o nosso estudo do Espiritismo, quando Deus criou tudo que existe, Deus habitava então o universo não criado, né? O plano divino. Aquele ponto que ele observou em si mesmo, né? Na Bíblia, na Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, está escrito que Deus disse, faça-se a luz, né? É o momento da explosão inicial, a luz como uma explosão que entrou em expansão e o universo está em expansão ainda, né? O universo ainda está em expansão. Deus era, então, a consciência suprema, porque não existiam outras, né? Então, ele é a suprema, que observou aquele ponto nele mesmo e, a partir dessa observação, tudo que existe foi criado. Então, tudo que existe tem um quantum da consciência suprema, do psiquismo da consciência suprema. Aí vamos voltar aqui então. Então, olha, se nós olharmos essa seta e vemos que os espíritos puros são de primeira classe, e aí nós vemos aqui Jesus e Miguel, né, a mesma pessoa, e vemos Jesus falando assim, eu e o Pai somos um. Então ele já tinha completado essa evolução e tinha atingido o estágio de estar mais próximo da consciência suprema. Ele não é Deus, né? Nunca disse isso. Ele dizia que era um filho e que o pai era maior que ele, mas que ele era uno com o pai. Então ele é o que está mais próximo, ele é o nosso modelo, está mais próximo da consciência suprema, na sua evolução moral, no seu psiquismo, né? Nós usando a interpretação da física quântica. Já os espíritos imperfeitos, os impuros, a 10ª classe, são os que estão mais distantes da consciência suprema. Então, bem e mal, né, é quantidade de aproximação do psiquismo da consciência suprema ou distanciamento. Quanto mais longe você está da consciência suprema, mais as suas atitudes, ações, pensamentos e sentimentos são vistos como sendo um mal. Quanto mais próximo, como sendo o bem. Então, mal e bem não é biológico, não é histórico, né? É psíquico. A noção do bem e do mal. Não é filosófico, é psíquico. Quanto mais o seu psiquismo se aproxima da consciência suprema, através das múltiplas encarnações, quando você vai adquirindo aprendizado e corrigindo erros, você vai, né, aumentando
o seu psiquismo aproximando-se da consciência suprema. Enquanto você está muito distante, você não compreende Deus, mas você tem a intuição de Deus porque você tem um quantum de psiquismo da consciência suprema. Bem, no estágio evolutivo que a humanidade terrestre está agora, né, e qual é esse estágio? A humanidade agora, nós vamos ver no próximo princípio, ela é um mundo de expiação e provas que está numa fase de transição para um mundo em regeneração. Então, o que acontece com a humanidade da Terra, encarnado e desencarnado? Há notícias que sabemos que são mais ou menos 8 bilhões de encarnados e temos notícias que são 22 bilhões de desencarnados. Então, é um total de 30 bilhões. E desses, 2/3 dessa humanidade são uma mistura de espíritos de terceira e de segunda ordem. Então, 2/3 da humanidade com predomínio da terceira ordem. E aí nós sabemos que somente 1/3 da humanidade vai se salvar. É o que também está dito na Bíblia, só 1/3. O que é se salvar? É conseguir passar para a nova fase, mundo de regeneração. 2/3, onde há o predomínio da terceira ordem, que são os imperfeitos, o que vai acontecer com eles? Aqueles que estão, vamos voltar aqui, ó. Os imperfeitos que estão aqui na categoria dos perturbadores e dos neutros, quando nós os tratamos nas reuniões de desobsessão, os perturbadores, que são os obsessores, eles na verdade, eles não são contra Deus, eles estão querendo o que eles chamam de justiça e que na verdade é vingança. Quando nós conseguimos esclarecê-los sobre o erro que eles estão cometendo e eles aceitam, eles já mudam de categoria. Quando nós conseguimos convencer os neutros que eles precisam sair da omissão de cima do muro onde eles vivem e eles precisam ter uma participação no mundo, que ninguém evolui sozinho, não é se trancando numa caverna e meditando que você vai evoluir, porque a evolução ela se dá no meio, o homem é um animal social. Então eles também mudam de categoria. Já esses aqui são mais difíceis de nós conseguirmos esclarecer, mas é possível, Temos conseguido até com os espíritos da 10ª classe, não todos, mas temos. Pois bem, se nós conseguirmos fazer com que ele saia dessa categoria, e suba, ele poderá ser conduzido, não ficará na Terra, não chegou no estágio do benevolente, mas será conduzido para um mundo que está no estágio que a Terra está deixando. Irá para um mundo que está no estágio de expiação e provas, não irá para o mundo primitivo, começar de novo do zero. Já os impuros e os levianos, provavelmente serão levados para mundos primitivos. Aqueles que estavam aqui na classe dos perturbadores e nós conseguimos esclarecê-los, poderão permanecer na Terra. Serão a categoria dos espíritos benevolentes, o primeiro degrau dos bons espíritos. Tudo isso aqui, eu estou dizendo teoricamente, porque quem está fazendo esta separação, analisando espírito a espírito, com todas as suas vidas passadas, é Miguel,
Isso se chama separar o joio do trigo, né? O joio não poderá ficar na terra, porém será conduzido para um planeta que tenha a sua vibração igual à dos espíritos que vai receber. Então poderá ser um mundo de expiação e provas, poderá ser um mundo primitivo. Pois bem, então a necessidade, ao saber disso, nós precisamos filtrar a comunicação dos espíritos. No livro dos espíritos está escrito assim: nem todos os espíritos vêm de Deus. Vamos entender isso, já que só existe um Criador, não é? Se nem todos vêm de Deus, os outros vêm da onde? Então, na verdade, não é que nem todos os espíritos vêm de Deus, produzidos por Deus, criados por Deus. Nem todos os espíritos vêm em nome de Deus trazer conhecimento verdadeiro, né? Nem todos são sábios, há pseudo-sábios. Então, nós precisamos usar esse filtro para aceitarmos ou não comunicações. Tá cheio na internet, no YouTube, de canalização longa, cheio de palavras bonitas, tal, né? Então o filtro tá aqui, ó. Os espíritos realmente sábios, evoluídos, não ditam regras, né? Não dizem o que nós devemos fazer. Por quê? Porque respeitam o livre-arbítrio que foi dado por Deus. Mas eles respeitam as regras que criamos. Vou dar um exemplo. O mentor da nossa casa é um preto velho, chama-se Pai José. Quando nós tivemos a primeira manifestação dele, foi após terminarmos o primeiro trabalho que realizamos, pedimos para que o mentor se manifestasse para que nós o conhecêssemos. E aí se apresentou um preto velho, Pai José, com aquele linguajar de preto velho e tal. Porém, ele não usou nenhum ritual que os pretos velhos usam na Umbanda. Então, ele não nos cumprimentou dizendo saravá, por exemplo. Ele não pediu que usássemos guia ou roupa branca, ou que fizéssemos banho de proteção antes do trabalho. Ele não deu nenhuma orientação que normalmente é dada nos centros nos terreiros de Umbanda. Então, o Pai José, ele é o mentor de um grupo de apometria. Nós temos um estatuto onde nós estabelecemos as regras de como a nossa casa vai funcionar, e o Pai José, ele respeita, né? Nós nem sabemos se ele concorda ou não com as nossas regras, mas ele respeita as nossas regras, né? Não interferem no nosso livre-arbítrio, não se interessam por coisas materiais. Então, não vão nos pedir banhos, banho de sal grosso, colares, roupa branca, né? A roupa branca que o Evangelho fala, né, é limpar a nossa alma. A parábola da festa de núpcias, que fala que os convidados precisavam estar com a roupa branca é a nossa alma branca, livre de imperfeições, né? Não tem nada a ver com um traje que você usa. Então não pedem rituais, não é? O que nos protege de ataques primeiro, a nossa integridade. Segundo, se nós não temos algum acerto a ser feito, porque só é vítima de magia negra quem praticou magia negra, não é? Se nós temos ainda algum acerto para ser feito, alguma situação pode nos incomodar. Porém, é como eu já disse, naquela passagem em que Paulo, né, Pedro, indo pregar o Evangelho
agora me confundi entre Pedro e Paulo, não lembro direito qual dos dois. E o barco onde eles estavam naufragam, né? Ele estava com mais apóstolos, naufraga, e os aborígenes da ilha então os socorrem e vão fazer uma fogueira para aquecê-los. E os aborígenes, eles não estão querendo aceitar o cristianismo porque, né, Cristo não protegeu os apóstolos, já que o barco naufragou. Mas quando eles vão pegar a lenha, e ele é ferido, picado por uma cobra que tem um veneno mortal, né? Ela pica alguém e em poucos minutos a pessoa morre. E aí o Paulo, é Paulo mesmo, Paulo sentiu muita dor com a picada da cobra, mas não morreu. Então os aborígenes decidiram aceitar o cristianismo por conta de, né, ele não ter morrido com a picada daquela cobra. E aí eles entenderam que foi permitido o naufrágio para que acontecesse aquilo, para eles conhecerem o poder do Cristo, né, em proteger o cristão. Então, mesmo que a gente passe por algum incômodo, não vamos morrer. Bem, então, os espíritos evoluídos não dividem as pessoas, né? Não separam e não nos dizem o que devemos fazer. Quando isso acontece, saberemos que não estamos diante de espíritos de luz. Os espíritos da segunda ordem são os espíritos bons. Então, eles já desejam o bem. Mesmo que eles não consigam praticar o bem, eles tenham recaídas em seus defeitos, mas eles persistem, né, se corrigem, porque desejam o bem. Eles já têm um certo adiantamento moral, que predomina sobre a matéria, como esse exemplo que nós demos da nossa colega lá, com a situação de não mentir para obter uma vantagem material, né? A moral predominou sobre a matéria. E seus poderes dependem do adiantamento moral que eles têm. Quanto mais adiantamento moral eles têm, mais próximos eles estão da consciência suprema e mais poder eles têm, né? Quando chegam ao estágio de arcanjo, são construtores de mundos, né? São arquitetos de universos. E eles já compreendem Deus, né? Isso está no Livro dos Espíritos, questão 107 a 111. Os espíritos da primeira ordem, pouco temos a falar sobre eles, né? Eles já se despojaram da matéria, não estão sujeitos à reencarnação, mas se desejarem reencarnam, né? Como Miguel reencarnou como Jesus, projetou uma personalidade para nos trazer, né, a orientação de o que deveríamos seguir para continuarmos a evolução, passarmos para o mundo de regeneração. Aqui está na questão 112 e 113 do Livro dos Espíritos, para quem desejar ler o conteúdo total. Bem, então, com a morte do corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos de onde ela saiu, né? Então, antes dela encarnar, estava no plano espiritual. E por lá permanece durante um tempo mais ou menos longo. O mais ou menos aqui é porque não é igual para todo mundo. Alguns ficam mais tempo, outros ficam menos tempo, aguardando uma nova encarnação. Então, o obsessor, como ele pode ser compreendido? Ele é alguém que, quando estava no corpo físico, foi ferido, foi magoado, não é? Foi roubado, espoliado, morreu, está aguardando uma nova vida material, mas está ainda insatisfeito
porque deseja justiça, né? Deseja que quem o magoou pague pelo que fez. E aí ele encontra o seu antigo desafeto no psiquismo de alguém que está encarnado. Então, a partir do momento que ele encontra, ele passa a perseguir o encarnado, não porque seja inimigo da vida atual, mas porque identificou no seu psiquismo o seu antigo inimigo. Lá na nossa mesa de desobsessão, da apometria, eles dizem pra gente assim: ele se escondeu num corpo novo, tá diferente agora, né? Ou seja, para ele não vê que é uma nova vida, que é diferente. Ele vê só o seu antigo inimigo, né? Isso está no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Bem, para que os espíritos possam corrigir os seus erros, que nós na apometria avançada chamamos de conflitos evolutivos, porque são problemáticas que impedem a evolução do espírito, e ele fica repetindo vida após vida os mesmos erros, porque ele tem aquela problemática, né? Então, para corrigir, os espíritos reencarnam em grupos com os quais já viveu, né? Ele reencarna em grupos com os seus antigos desafetos. Então, na família e na sociedade, eles acabam todos se encontrando para, ao interagir, né, corrigir os antigos erros. Às vezes corrige, às vezes repete o erro. Então, pais, mães, irmãos, não é? Podem ser antigos desafetos, agora reunidos na mesma família, para aprender a se amar. Na família também vem amigos, né? Não vem só desafetos, vem também amigos para ajudar, né, todos a evoluírem. Então vejam, não cabe o neutro aqui. Aquele que é neutro, né? Não vou interferir, meus irmãos estão brigando, eles que são brancos, eles que se entendam, dizem assim, não é? Esse é um espírito neutro. Ele encarnou naquela família, ele tem sim que auxiliar, né, as pessoas, seus parentes, a se harmonizarem, a se perdoarem. Ele precisa sim, senão ele estará na condição de neutro. Às vezes, lembranças do passado ruim afloram, né, saem do nosso subconsciente e afloram no nosso consciente e faz com que a gente se sinta mal na presença de algum familiar, embora nesta vida ele não tenha feito nenhum mal para nós. Ou de alguma pessoa da sociedade, né? A gente conhece a pessoa, convive com ela no mesmo grupo, na escola, na faculdade, no trabalho, e a gente fala que o santo não bate, né? É porque é um flash de uma lembrança do acontecimento ruim do passado, traz essa sensação para nós de que é nosso inimigo. Vamos ver agora o último princípio, pluralidade dos mundos habitados. Então vamos ver aqui, ó. Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Nós vemos isso nos evangelhos canônicos e vemos também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, no item 1. Então, o nosso governador espiritual já nos disse isso, que há muitas moradas na casa do Pai. O Pai é a consciência suprema. Vejam que ele sempre se referia, né, ao Pai. Nunca falou nenhum nome. O Pai, Abba, né, em aramaico. Bem, na nossa galáxia, a ciência nos diz que existem mais de 100 bilhões de sóis, cada qual com sua família de planetas. Esses mundos são as muitas moradas na casa do Pai, né? Esses mundos podem ser habitados por
seres com corpo físico, espíritos com corpo físico, mesmo que não seja igual ao nosso, né? Podem ser habitados por espíritos sem o corpo denso, com corpo fluídico, né? E além dos mundos no cosmo, nós ainda temos um corpo físico, que é morada do espírito, né, enquanto está encarnado. Temos o corpo etérico, corpo astral, corpo mental, corpo causal, corpo búdico e corpo átmico, que também são moradas, né, do espírito quando ele está na jornada evolutiva. A classificação geral dos mundos, então, agora não se referindo aos nossos corpos espirituais, mas aos mundos, né? Aos mundos. Nós temos mundos primitivos, são aqueles destinados às primeiras encarnações humanas. A vida é totalmente material. É o estágio da Terra, né, quando começou a evolução do homem, né, do primata, na época das cavernas. O que estava evoluindo ali? Um corpo físico mudando a cada geração, se aprimorando, até chegar no estágio do Homo sapiens sapiens, né? Quando chegou nesse estágio, recebeu aqui na Terra espíritos exilados de outros planetas, a maior parte vindos de Capela, né, da constelação da Capela. E aí se tornou um mundo de expiações e provas. Olha, o mundo primitivo, esse homem aqui, ele matava para comer, para se defender, não é? Como um animal. Um animal não mata por prazer, não caça por prazer. Ele caça para comer, ele caça para sobreviver. Então, esse homem primitivo não tinha o que espiar e provar, né? Ele era mais animal do que humano. Com a chegada dos capelinos, esses foram retirados do seu planeta, porque o seu planeta mudou de estágio, passou a ser um mundo em regeneração, só ficou lá aqueles que tinham o padrão moral de acordo com o mundo em regeneração, os que eram muito primitivos, os espíritos imperfeitos, foram trazidos para a Terra, né? Para aqui na Terra começar de novo do zero, da fase mundo primitivo, corpos primitivos dos primatas aqui na Terra. Então é por isso que nesse estágio, né, de mundo de expiação e provas, o mal domina. A Terra pertence a essa categoria. Aqui vieram espíritos exilados porque eram rebeldes às leis da consciência suprema. Estavam mais distante possível, eram espíritos impuros, né? E foram trazidos para um mundo primitivo. Assim como agora a Terra está mudando para mundo regenerador, isso vai acontecer até 2057, o ano exato não sabemos, não é? Jesus disse que nem ele sabia, só o Pai. Então, aqueles entre nós que ainda são impuros serão conduzidos para mundos primitivos. Aqueles entre nós que já têm alguma evolução, mas ainda não são benevolentes, serão conduzidos para mundos de expiação e provas. E ficará na Terra os que já são espíritos benevolentes, né? Nesses mundos regeneradores, a alma encontra calma e repouso, mas ainda não existe a felicidade. Nos mundos ditosos, o bem sobrepuja o mal. Então vejam, ainda há mal aqui e ainda há mal aqui, porém em menor intensidade. Só em mundos celestes é que, né, só reina o bem.
Bom, vamos ver a Terra, então, mundo de expiação e provas em transição. Olha, a superioridade da inteligência, né? O espírito terrícola, ele é inteligente. Então, indica que não é mundo primitivo. As qualidades inatas, né, dos encarnados, né, nascemos com qualidades inatas, prova que já realizamos certo progresso. Porém, os numerosos vícios, né, de todo tipo, provam que ainda temos uma grande imperfeição moral. O número de doenças prova que ainda temos problemáticas para serem resolvidas, porque elas são a causa das doenças. E o número de miséria social, também prova que ainda temos muitos conflitos evolutivos ativos, né, que vamos ter que corrigir no mundo em regeneração. O Kardec, em Obras Póstumas, ele nos orientou assim: não acrediteis no fim do mundo material. A Terra não vai ser transformada por um cataclismo que vai destruir toda a vida, uma geração. Não é o fim do mundo material, é o fim do mundo moral. Então, essas canalizações, essas mensagens que falam que a humanidade vai ser destruída, que não vai sobrar ninguém, elas são de pseudo-sábios. Porque, né, isso não vai acontecer. Se isso não vai acontecer, como é que vai ser, então, a transformação da Terra num mundo melhor? O Kardec deixou as orientações para nós. Ele disse assim: a atual geração vai desaparecer gradualmente e a nova geração vai lhe suceder do mesmo modo, sem necessidade de mudança na ordem natural das coisas. Então, olha, cada um dessa geração vai morrer no seu tempo, né? Não vai precisar um tsunami que destrua a terra inteira e não sobre ninguém, não é? Não é necessário isso. Conforme a velha geração vai morrendo, se for espírito imperfeito, já não vai mais encarnar na Terra. Já vai ser separado para uma zona de seleção, para ser encaminhado para outro mundo. E os novos que estão vindo, já vêm nascendo as crianças para o mundo regenerado. Então, cada criança que nascer vai vir um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então, nessa fase até 2057, não restará aqui nenhum desses espíritos que hoje habitam a Terra e são imperfeitos. Eu não vou numerar nem dar exemplo, vocês analisem e cheguem à conclusão, não é? E os novos que vão nascendo já são apenas os espíritos da categoria dos bons espíritos. Agora nós vamos então para a nossa parte prática, o adestramento da mente. Esta semana nós vamos treinar fixação visual orgânica e eu vou dizer o que é isso. Na parte prática das aulas anteriores, nós vimos cromoterapia. Os nossos exercícios foram voltados para as cores, as formas geométricas com cores, não é? Foi o que nós treinamos. Nós aprendemos o que são as cores, que elas são frequências vibratórias da luz, aprendemos a sua finalidade, para que serve cada uma e como usá-las, não é? Pois bem, quando nós vamos aplicar a cromoterapia lá na apometria, numa sessão de dialimetria, por exemplo, nós temos um diagnóstico da pessoa que vai receber a cromoterapia e nós temos uma seleção das cores que vão ser usadas e em que local elas serão
aplicadas. Em que local do corpo, em que órgão do corpo elas serão aplicadas. Então, a aplicação da cromoterapia na apometria não é igual no Reiki, que é demorado. Na apometria tudo é rápido, tudo é mental e tudo é rápido. Por isso nós temos que mentalizar a cor, não é? E temos que treinar agora sermos rápido. Nós vamos colocar azul no laríngeo, então o azul na altura da garganta do nosso paciente, já mudamos para o verde no cardíaco, a mão muda rápido, em 1 minuto nós aplicamos toda a cromoterapia que temos que aplicar, né? É bem rápido. Então nós temos que treinar o movimento, nós temos que treinar fazer um movimento contínuo da mão, sem interrupção e sem distração, né? Há necessidade de desenvolver um pouco mais essa habilidade mental. E como é que nós podemos fazer esse desenvolvimento, esse treinamento? Nós pegamos um relógio grande, que tenha ponteiro de segundos, não é? E vamos acompanhar com o olho aberto, visualmente, por isso que chama-se orgânica, não é olho fechado, não é mentalizando. Com os olhos abertos, olhando para um relógio, os ponteiros do segundo, eu vou com o meu olho acompanhando aquele giro que ele faz, né? Cada vez que ele muda, eu vou acompanhando, sem pensar em nada, não é? Nós vamos treinar em 3 etapas. Nós vamos primeiro acompanhar por 15 segundos. Parece fácil acompanhar o movimento do ponteiro do segundo por 3 segundos, é pouco tempo. Não é fácil. Por quê? Porque não pode pensar em nada. E a nossa mente, ela não está acostumada a não pensar em nada. Então, se você for acompanhar por 15 segundos e entrar um pensamento na sua cabeça, pare e recomece. Quando você conseguir acompanhar o ponteiro do segundo por 15 segundos, você passa para 30 segundos. Aí fica um pouquinho mais difícil, né? Acompanhe então o ponteiro do relógio por 30 segundos. Se você tiver algum pensamento nesses 30 segundos, interrompa e recomece. Quando você conseguir acompanhar o ponteiro do relógio por 30 segundos, então você aí vai mudar para 1 minuto, né? Esse é o treino final. Quando você conseguir acompanhar o ponteiro do relógio por 1 minuto sem pensar em nada, você então atingiu o objetivo e aí você vai durante a semana repetir esse treinamento de acompanhar o ponteiro do relógio, o ponteiro do segundo por 1 minuto sem pensar em nada. É o treinamento da semana. Então você só vai mudar de etapa quando conseguir, né? Enquanto você não consegue, você vai ficar nos 15 segundos. Quando você consegue, você passa para 30 e vai ficar nos 30 até conseguir acompanhar sem pensar em nada. Aí você passa para 1 minuto e o treino da semana inteira, então, ficará em 1 minuto. E aí nós finalizaremos o treino em cromoterapia. Nós teremos dominado a cor, as formas geométricas coloridas e a habilidade de olhar a cor por 1 minuto, movimentando ela sem desviar o nosso pensamento para nada. E aí nós poderemos passar para outros treinamentos. Esse, além de tornar você
hábil em aplicar cromoterapia em qualquer terapia que você faça, não só na apometria, ainda desenvolve poder mental, ainda desenvolve capacidade de concentração e ainda desenvolve a sua inteligência. Mas ele tem que ser feito, não é? Não é igual algumas pessoas fazem, compram um creme de limpeza, mas deixa o creme no armário do banheiro, não usa, e aí a pele não fica limpa, não é? Mesma coisa, você tem a informação, se você não usá-la, se você não treinar, se você não dominar o conhecimento da cor e não treinar a aplicação em você mesmo, você tem uma informação que você não usou e não aproveitou. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Rogo a Jesus que os abençoe o seu lar, onde estou entrando com essas informações, abençoe a sua família, seu projeto de vida, sua saúde, sua paz, não é? E a sua evolução. Até a próxima semana, fiquem com Deus. Obrigada.